Querido jovem, querida serva, querido leigo, homens, mulheres, jovens, vamos continuar nossos estudos para o Congresso. Este vídeo é o segundo artigo do Credo e vamos começar com uma oração. Graças te dou, ó Senhor Jesus Cristo, por teres morrido em meu lugar na cruz. Ali tu pagaste os meus pecados. Ali tu lutaste contra o diabo, contra a condenação eterna, e assim tu me dás gratuitamente a salvação, o perdão e a paz que o mundo não pode dar. Fica comigo sempre e mantenha esta fé em meu coração até o meu fim, para que o meu fim esteja sempre contigo, onde viverei para sempre na eternidade. Amém. Então tá. De novo, as dicas de estudo. Assista esse vídeo em um lugar silencioso, longe de televisão, de conversas, quando estiver descansado, e pegue um papel, um bloquinho, faça anotações, um rascunho, tudo que você escreve, você está ajudando a memorizar, né, a gravar em sua mente. E o segundo artigo do Credo é a coisa mais importante que nós podemos estudar, porque ali fala da segunda pessoa da Trindade, né? Então, quem é Jesus, a segunda pessoa da Trindade? E aqui repousa a nossa salvação. O Catecismo Menor, escrito por Lutero, ele tem as doutrinas relacionadas à salvação, mas aqui é o ponto mais alto da salvação, que é Jesus. Nós temos os 10 mandamentos, o credo, Pai Nosso, batismo, Santa Ceia, ofício das chaves. Então, da vida cristã. Mas é claro que o catecismo não tem tudo, né? Não tem uma doutrina dos anjos, uma doutrina sobre a preservação da criação, né? Então, mas o essencial está ali. Por isso que os adolescentes, geralmente, estudam para a confirmação de fé. O mais importante, eles estudam. Muito bem, quem é Jesus? É isso que o segundo artigo ele nos ajuda a responder. Quem é o Senhor Jesus? Vamos lá? Aqui. Segundo artigo, você sabe de cor, com certeza. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O que significa isto? Então, lá vem a explicação de Lutero, que vocês também, muitos, com certeza, decoraram para a confirmação. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Então aqui repousa a nossa salvação. Muito bem, antes de começar, aqui nós já temos uma bela resposta de quem é Jesus. É verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. E ele deu o seu próprio sangue para nos salvar, para que eu viva submisso a ele. No entanto, se nós perguntarmos por aí, no mundo afora, né, quem é Jesus? Muitas pessoas vão dizer coisas assim bastante secundárias de Jesus. Até mesmo a literatura. Jesus era um mestre, né? Ele era um mestre que sabia ensinar, é claro que sim, mas isso não é o mais importante. Jesus ele era assim que se revoltou contra o sistema. Ele, né? Ou outra resposta, Jesus ele era
Ele era alguém que ensinou amor, ensinou a paz para as pessoas, é como as pessoas devem tratar umas às outras. É verdade, mas veja que é uma resposta muito capenga, né? É muito debilitada essa resposta, né? E algumas igrejas aí mais ligadas à teologia da prosperidade vão ensinar que Jesus é o Filho de Deus, é claro, mas eles vão assim, a prática deles é que Jesus é quase que um milagreiro, que é alguém que vai dar uma ajuda financeira, saúde, prosperidades. E, e Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Além disso, sobre Jesus também está escrito em alguns livros de história, de gente que nunca acreditou em Jesus. Então, durante o Império Romano, né, nós temos, por exemplo, o que seriam como se fosse atas, né? Atas para nós, né? Do Império Romano que mencionam Jesus. Então, são documentos que não são bíblicos que falam da existência de Jesus. Assim também arqueologia. Então, né, vai lá escavar alguma coisa, daqui a pouco alguém acha uma pedra, e aí faz uma química lá, aquela pedra lá tem 2000 anos, e está escrito algumas histórias de Jesus. Muito bem. Aliás, 1947 foi a maior descoberta de todas, né? Foi encontrado manuscritos do Antigo Testamento na região do Mar Morto. E, e o livro de Isaías inteiro, né? 6 metros de comprimento ele tinha. E ali também se menciona sobre Jesus, né? Especialmente alguns textos, né, proféticos. As pessoas acreditavam, tinham culto e se mencionava Jesus. No entanto, eles não tinham o Novo Testamento, só o Antigo, porque era uma comunidade muito antiga. Os nomes para Jesus também explicam muita coisa do que ele é e o que ele faz, né? Então, a gente sempre ouve no Natal, o anjo vai lá visitar Maria, né? E, e também aqui, especialmente, se não me engano, esse texto bíblico está mais relacionado a José. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus. José tem que colocar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus significa Salvador ou salvação, assim como também o nome Josué, salvação. O nome de Oséias também significa salvação. Nós temos aí Jesus Cristo, daí a gente pensa em Cristo é o sobrenome de Jesus, mais ou menos. Cristo, Messias e ungido é tudo a mesma coisa. Ó, isso aí é bem provável que vai cair na prova. O que é Messias? O que é Cristo? O que é ungido? É a mesma coisa. Messias é uma palavra hebraica para ungido, Cristo é uma palavra grega para ungido. O que é ungido? E no Antigo Testamento era costume ungir alguém. Ungir era geralmente derramar óleo. Esse óleo de cozinha, né? Parece meio nojento isso até, sobre alguém. Isso significava que eu estou separando essa pessoa para uma missão, para uma função. Então, os reis eram ungidos, profetas foram ungidos, Jesus também foi ungido. Jesus foi ungido com perfume, né? Atos capítulo 10. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, Jesus também é ungido pelo Espírito Santo, especialmente na ocasião do batismo, que a pomba, o Espírito Santo desce como uma pomba e pousa e permanece sobre ele. Não a pomba, mas o Espírito Santo. Mas também Jesus é ungido em Betânia com perfume. Então, é alguém separado para uma missão. Ele é o Cristo, é o Messias, o ungido, o enviado por Deus para uma missão especial que é salvar a todos. Nós também temos a Jesus foi ungido, né? Ele foi ungido, foi Cristo, foi Messias também para ser rei, profeta e sacerdote. São 3 ofícios de Jesus, né? Preste atenção nisso. Jesus ele tem o ofício de ser um rei, ele é o rei dos reis, ele é um profeta, ele ensina, ele prega,
ele também é sacerdote. Já vamos estudar cada um deles. As duas naturezas de Cristo também. Jesus tem duas naturezas, a divina e humana. Ele é 100% Deus e 100% ser humano também, a partir, né, do Natal, da concepção. É como a gente diz, creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Eu sempre lembro que Jesus ele é eterno. A segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, ele é eterno, sempre existiu. Às vezes o pessoal tem um pouquinho de dúvida aqui, ó, gerado do Pai desde a eternidade, esse gerado, né? Esse gerado é no sentido assim que Jesus, ele, a segunda pessoa da Trindade, ele vem do Pai, ele tem origem no Pai. No entanto, ele é eterno, né? Você que está me ouvindo, você foi gerado em algum dia neste mundo. Eu nasci em tal dia, fui gerado, concebido e gerado em um dia, lá 1994 ainda, né? Eu. Então, eu fui gerado, mas Jesus, esse gerado não tem a ver com o início, tem a ver com origem. Talvez você fique confuso agora. É normal, né? A gente não consegue entender isso. Isso é a Santíssima Trindade. Eu deveria tirar até as sandálias dos pés, como se diz, né? Para falar disso, de algo tão santo e precioso que é. Porque falar da Santíssima Trindade é falar da coisa mais pura e santa que existe. E a natureza divina, ela comunica, esse é o nome que se diz, ela comunica seus poderes à natureza humana. Então vejam aqui, né? Jesus é Senhor, ele é Deus. Está aqui o texto bíblico. Jesus sabe todas as coisas sempre. Jesus é imutável, ele não muda, né? Hebreus capítulo 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus é Deus, ele pode perdoar pecados. Sempre havia uma dúvida, mas, né? Os fariseus, com que poder, com que autoridade você perdoa pecados, né? Especialmente lá na ocasião do paralítico. Ele, eu perdoo o pecado e mando o cara andar ainda. Então, levante-se, pegue a sua cama e vá embora. E Jesus fala isso e o paralítico, então, tem, né, um milagre em sua vida. Jesus é eterno, né? Então, já falei disso um pouquinho. E a natureza divina sempre, ela comunica para a natureza humana, né, as qualidades. Elas se misturam, né? E, então, isso aqui é tão importante, algumas igrejas não creem nisto, e sabe aonde costuma dar problema na doutrina de outras igrejas? Quando não creem tanto nisto, é especialmente na Santa Ceia. As igrejas reformadas seriam igrejas presbiterianas, né, especialmente. Né? Aqui em Tarana eu acho que não tem. Itaguaçu tem, Santa Teresa tem. A gente sempre passa na frente da igreja lá, presbiteriana. E aonde mais eu vi também? Eu vi em algum outro lugar também. Essas igrejas, elas creem que Jesus, ele não, ele, como ele é, ele está nos céus, Jesus está nos céus, então eles usam esse termo, como que Jesus vai se esticar para estar na Santa Ceia, né, no pão e no vinho? Se Jesus é verdadeiro homem, como é que um homem que está nos céus pode estar aqui no pão e no vinho? Obviamente, é que não. Porém, este homem é também Deus. Então, por isso que nós cremos que Jesus está fisicamente presente na Santa Ceia. Um homem pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, nos céus e na terra? Claro que não, mas este homem é Deus, por isso que ele está presente. A gente entende isso? Nem um pouco, nem um pouco, né? Mas a gente crê nisto com fé e assim nós somos alimentados por Jesus. Jesus é um humano, ele é homem, né? Está lá no texto 1 Timóteo, ele nasce de uma mulher, o José, ele é um tutor, né, de Jesus, um cuidador de Jesus, uma pessoa importante, mas ele não teve, digamos, né, a gente sabe, né, que Maria, então, engravidou pelo Espírito Santo, ela estava virgem, né? Jesus tem corpo, obviamente, né? Ele mostra as marcas para Tomé,
depois da ressurreição. Então, toque aqui nos meus braços, no meu lado, nas minhas mãos. Jesus tem alma e em sua paixão e seu sofrimento sentiu realmente tristeza, dores, fome e a morte, né? Então, ele não estava ali, não era assim, não estava de brincadeira. Ah, Jesus ali está apanhando. Ah, mas ele é Deus, ele quem sabe nem está sofrendo. Ele está sim. Sentiu os horrores da morte, suou sangue de medo. Então, Jesus, ele teve os sentimentos mais absurdos que nós não conseguimos nem sentir, né? Jesus sentiu as dores do inferno, algo que eu nunca senti, nem você. Então, ele sentiu tudo isso, doeu a alma dele, né? E, obviamente, Jesus não tem pecado, ele é santo, né? Às vezes as pessoas se perdem aqui um pouquinho. E aí, como eu falei, a natureza divina, ela dá poderes, deu poderes à natureza humana. Nós temos um Jesus verdadeiro homem fazendo milagres, né? Transformando água em vinho. Você consegue fazer isso? Você não, mas Deus sim. Deus consegue. A natureza divina deu poderes à natureza humana. No entanto, em boa parte de sua vida, né, a grande parte da sua vida terrena, Jesus não usou a sua natureza divina. Pelo contrário, ele se esvaziou, diz lá em Filipenses capítulo 2, né? Tem até um hino do louvai, né? Ele assumiu a forma de servo, ele esvaziou-se. E isso, né, se chama, preste atenção, estado de humilhação. O que é o estado de humilhação? Deus tinha o poder, mas não usou. Como eu falei no tempo da quaresma bastante, né? Foram os pregos que seguraram Jesus na cruz? Capaz? Jamais. Quem segurou Jesus na cruz foi o amor dele por você, por mim, né? Jesus poderia dar um sopro ali, todo mundo cairia morto. Aliás, é o que o malfeitor na cruz diz: se tu és filho de Deus, desça da cruz, né? Sai daqui, né? Vai embora e salva-nos também. E Jesus podia fazer isso? Ele tinha poder para isso? Tinha todos os anjos dos céus à disposição. Mas ele ficou lá, porque se ele não ficasse lá, nós teríamos que ir para a cruz e nós iríamos morrer eternamente. Nós sofreríamos o castigo eterno e nós não seríamos ressuscitados como Jesus é, né? Muito bem. Por que Jesus precisou se tornar um homem, um ser humano? Opa, deixa eu voltar aqui. Jesus se fez humano, se fez carne, diz a Bíblia, e veio ao mundo para salvar a humanidade. Mateus 18. Jesus se fez substituto das pessoas para cumprir em lugar delas a lei de Deus, sofrer e morrer. Todas as pessoas são pecadoras, não fazem o que Deus exige e merecem a ira de Deus e a condenação. Jesus, como verdadeiro homem, tornou-se nosso substituto e em nosso lugar cumpriu a lei de Deus, sofreu e morreu. Então, um bom exemplo para você gravar isso muito bem, que então Jesus se fez homem para ser nosso substituto. É muito interessante, João Batista, quando está batizando, ele está batizando pecadores para arrependimento. Jesus não tinha nenhum pecado. E ele entra na fila de pecadores, mas não tinha pecado. Por quê? Ora, ele estava em nosso lugar, né? Ele era o nosso substituto. Então, por isso que Jesus precisou se tornar um homem. Jesus também teve que ser Deus para poder salvar os homens, para vencer o pecado, a morte, o diabo. Somente Jesus, o Santo de Deus, pôde cumprir a lei e vencer o pecado, a morte e o diabo. Salmo 49, nenhum homem pode salvar-se a si mesmo, e nem pode salvar a outros. A salvação de uma alma custa tanto que somente Jesus, verdadeiro Deus, pôde fazê-lo. Aliás, você precisa ler lá o Salmo 49. Então, lá diz assim que nenhum homem poderá salvar outro homem. Então, ao mesmo tempo, Jesus tinha que ser Deus para se levantar da morte, para derrotar o diabo e Satanás, a condenação eterna, aliás. Então, Jesus tinha que ser as duas coisas, tinha que ser assim, tinha que ser assim. E Jesus, então, tem três grandes funções, são três grandes guarda-chuvas, assim poderíamos dizer. Então, eu já falei antes, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Ele é ungido para essas três coisas, esses três grandes ofícios. Agora, vamos ver cada um deles, né? Opa, opa, opa.
Aqui, aqui aparece uma janelinha que ela incomoda às vezes. Vamos lá. Os profetas, Jesus é nosso profeta. Os profetas do Antigo Testamento ensinavam a palavra de Deus e também contavam o que aconteceria no futuro. Deus mesmo ensinava os profetas, e esses deviam ensinar o povo. Então, os profetas, quando iam começar a pregação, eles vinham assim: assim diz o Senhor, assim diz o nosso Deus. E então ele trazia a palavra de Deus. Então, o profeta ele era um meio. Ele era um meio, né? Hoje não é tão diferente assim também, né? O pastor, ele também, de certa forma, ele traz o assim diz o Senhor. Então, Deus traz a mensagem para o profeta. Vamos pensar Moisés. E aí Moisés leva ao povo a mensagem. Deus usa usa meios. E Jesus, ele é verdadeiro profeta, porque ele também faz isso. No entanto, ele é um profeta superior, né? Ele mesmo é a palavra. Talvez um texto bem interessante está em Mateus capítulo 6. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Mateus capítulo 6, logo depois do Sermão do Monte. Jesus também, em uma ocasião, ele lê o profeta Isaías e diz assim: Hoje está se cumprindo o que diz o profeta. O profeta que viveu 700 anos antes falava da vinda de Jesus, do Messias, e ali está se cumprindo. Está ali se cumprindo a profecia. Então ele além de trazer a palavra de Deus, a vontade de Deus para ele também é a palavra de Deus, né? Ele ensina sempre com autoridade. Jesus é o nosso grande sacerdote, ou sumo sacerdote. Sumo é grande. O que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes eram mediadores ou intermediários entre os seres humanos e Deus, entre o povo e Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram oferecidos para perdão dos pecados, pois apontavam para Cristo, que viria a sacrificar-se pelos pecados do mundo. Como os sacerdotes eram pecadores, eles tinham que oferecer sacrifício tanto pelo povo como por eles próprios. Os sacrifícios feitos por eles tinham que ser feitos sempre de novo. Então, o povo ia a Jerusalém, geralmente, e levava ofertas. E dependia muito assim da condição financeira da pessoa. Se a pessoa era muito rica, levava um touro. Se a pessoa era mais pobre, ou uma pessoa muito pobre, levava uma rolinha, uma pombinha. E aquele animalzinho era morto, pelo sacerdote matava e aspergia o sangue, assim que nem um borrifador sobre o altar. E muitas vezes também o resto do animal era queimado. E aí Deus cheirava aquilo, né, diz os textos, né, e, e assim ele se agradava. Parece uma coisa muito distante da gente isso, né? Mas é bom pensar que naquele tempo não existia dinheiro também. Não existia dinheiro. Aí, por isso que no tempo de Jesus havia muito comércio ao redor do templo. Então, em vez de eu viajar carregando um carneiro, uma ovelha, é mais fácil eu levar o dinheiro depois, quando for inventado o dinheiro, e comprar lá perto da cidade. Além disso, esses animais tinha uma ideia de sacramento, isso perdoava pecados. Então, isso realmente era perdão de pecados, só que tinha que ser feito sempre de novo. Porque ele apontava para alguém. Um dia, né, o Antigo Testamento muitas vezes se fala que um dia esse tipo de culto vai terminar, de sacrifício de animais, porque um dia o próprio Deus vai vir para se sacrificar. Então, o altar da igreja, sempre, né, o altar aqui de Tarana, esse, né, é o maior exemplo. O altar, a mesa do altar é o Antigo Testamento e a cruz é o Novo Testamento. Né? Nós não necessitamos mais levar animais nem de sacerdotes. O sacerdote era a pessoa que fazia esse meio. Além disso, o lugar onde é que era era morto o animal, era feito sacrifício, muitas vezes no templo era o lugar, o Santo dos Santos se chamava, tinha uma cortina muito grande, um véu do templo. A pessoa não via, ela ficava lá de fora.
e depois, quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga. Esse véu era uma cortina extremamente grande, pesada, né? Ou seja, mudou o culto, né? Não tem mais o sacerdote, né? De certa forma, nesse sentido. O sacerdote lá de Levítico. Então, voltando a falar do altar, o altar é o Antigo Testamento, a cruz é o Novo, ou seja, nós não fazemos mais isto, porque Jesus fez de uma vez por todas. Aquele culto terminou porque o próprio Deus veio e se sacrificou em nosso lugar. Então, Jesus, ele é o sacerdote, ele é quem nos leva ao altar, ao Deus, e ao mesmo tempo ele também é o sacrifício. Isso é uma coisa interessante, né? Então, ele é o sacrifício e aquele que oferece também o sacrifício. É. Então, a ressurreição tem essa ideia. Então, Jesus ele ressuscita, mas ele também é ressuscitado por Deus Pai e pelo Espírito Santo, ou seja, tem uma participação das três pessoas da Trindade. Deus aceitou o sacrifício de Jesus com a ressurreição. E Hebreus fala isso, né? Jesus, de uma vez por todas, ele cumpriu a lei de Deus e ele mesmo ele se sacrificou de uma vez por todas, para sempre, né? Para sempre. Isso é atual, né? Pelo poder de Deus e pela fé. Então, quando a gente recebe o perdão de pecados, não que Jesus morreu de novo na cruz, mas aquilo é uma coisa que está lá no passado, há quase 2000 anos, mas ela se faz presente por causa da fé. Jesus também é o nosso rei, né? Jesus não é um rei igual aos outros que nós conhecemos, né? Aliás, nós conhecemos poucos reis. Jesus ele é todo poderoso e governa com poder todo o mundo. Governa e protege a sua igreja, guiando-a ao céu. Então, lá em Mateus 28, né, diz assim que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, em todo o universo, ele é o rei dos reis. Céus e terra incluem todas as criaturas que existem. Jesus dirige todos os acontecimentos do mundo. Governa todas as coisas com poder. É o chamado reino do poder. Ou seja, tudo que acontece no mundo, Jesus está no controle. Ah, mas por que acontece isso? Por que aconteceu aquelas guerras lá? A gente não sabe explicar muito bem isso, né? É, explicar Deus é como se fosse, né, como diz Agostinho, é uma criança. Vai lá tentar colocar o mar, o oceano dentro de um balde. É impossível. O balde é nossa inteligência, é pequenininha, bem pequena, diante de Deus. Salmo 139, né? Os pensamentos de Deus são insondáveis, de tão grandes que são. Jesus sabe o que faz, né? Deus sempre sabe o que faz. Um pouquinho da obra de Cristo. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, viveu 33 anos na Terra. Então, desde que ele foi concebido, seu nascimento, em que ano que Jesus nasceu, né? Não se sabe muito bem. É muito provável que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Isso aqui é meio estranho falar, né? Então, nós estamos no ano de 2024, seria no ano 2028, né? 2028 anos atrás. Isso porque teve um sacerdote, ele queria colocar a mesma idade de Roma e um monge, na verdade, de Roma e de Jesus. Vamos colocar o ano zero, nascimento da cidade de Roma, fundação de Roma e também o nascimento de Jesus. Mas é bem provável que Jesus nasceu um pouquinho antes. E é o calendário que nós usamos, né? Calendário que nós usamos. Então ele morreu aos 33 anos, foi sepultado. E neste tempo, então, foi o estado de humilhação. Ele nem sempre usou, até o sepultamento, sempre as suas qualidades divinas, mas ele sempre foi verdadeiro Deus. Isso aqui é interessante. Ele era o verdadeiro Deus, mas precisou de uma mãe para mamar, para se alimentar, precisou de um pai neste mundo para cuidar dele, né? Pega o menino e foge para o Egito, porque vão tentar matá-lo. Então, e ele era verdadeiro Deus. Deitado sobre a manjedoura, ali está o verdadeiro Deus. Então, esse é o estado de humilhação até a sua morte e ressurreição. Então, nós temos dois estados de Jesus. Estado de humilhação, Jesus deixou de usar a sua natureza divina, mas ele era Deus. Em nenhum momento deixou, do nascimento até a morte.
E depois, então, após a ressurreição, Jesus continua sendo o verdadeiro homem. Jesus não é um espírito, não é uma alma, não é uma coisa estranha. Jesus é um homem, mas também é verdadeiro Deus. No entanto, agora ele começa a usar inteiramente as suas qualidades divinas. Isso começa da ressurreição para sempre, nunca tem fim. E aqui eu tenho um pequeno gráfico, eu desenhei. Então, estado de humilhação começa no nascimento até a crucificação e ressurreição. Após isso, começa o estado de exaltação. O estado de exaltação começa assim, eu não tento fixar um ponto, mas começa especialmente quando Jesus foi descer ao inferno, não para sofrer, mas para se mostrar vitorioso, forte e vitorioso. E lá em Pedro vai dizer que Jesus se mostrou vitorioso para aqueles que estão condenados no inferno, mas especialmente para aqueles que não creram na palavra de Noé, da arca de Noé. Então, aqueles que foram descrentes. Noé construía a arca e dizia: entrem na arca, vai vir o dilúvio, né? Vai vir a destruição. E eles, Noé está doido, né? Então, eles não creram na palavra de Deus que Noé pregava e ensinava. Foram condenados, estão no inferno ainda hoje. E Jesus foi lá para mostrar-se vivo e vitorioso para eles. Interessante. Muito bem. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo envolveu Maria, trouxe o que seria o sêmen, o esperma, né? E Maria, então, entrou, você sabe muito bem, com o óvulo na concepção de Jesus. Nós temos que crer nisso. Entender? Dificilmente conseguiríamos entender. Mas a Maria foi envolvida. Ela foi a escolhida. Lutero dizia que ela é a rainha dos céus, ela é a mãe de Jesus, ela é mãe de Deus. É interessante falar isso, ela é mãe de Deus. Então, às vezes, os luteranos, agora vou desviar um pouquinho o assunto, luteranos gostam de jogar pedra em Maria porque ela é adorada, cultuada por católicos romanos, pela Igreja Católica. E aí, não, isso cheira a Maria, não. Não há problema, assim, em ter um carinho especial por Maria. Não tem, né? Ela não é nossa, ela não, ela não é nossa intermediadora, como diz a Igreja Católica, e é muito provável, é quase certo, eu acho. A Bíblia não diz isso, mas a Igreja Católica crê que Maria, ela não morreu, ela foi levada aos céus. E ela não intercede por nós. Ela intercede por nós. Isso que a Igreja Católica ensina. Nós não cremos nisso, mas nós podemos ter um carinho especial, sim, por Maria. Ela é a mãe de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador. Tem gente que se incomoda com essa palavra. Maria é mãe de Deus? Ela é mãe de Deus. Ela é mãe de Deus, porque o que estava na barriga dela é o verdadeiro Deus, né? Não era qualquer menino que estava ali. Como diz o credo, padeceu sob Pôncio Pilatos, ele sofreu nas mãos de Pilatos também, né? Então, Pilatos mandou açoitá-lo, e Pilatos aí, por questões políticas aí, né, condenou Jesus também. E Jesus, o sofrimento de Jesus foi para a nossa salvação. Eu creio que Jesus Cristo me remiu, me perdoou, me limpou, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, sua inocente paixão. Paixão é sofrimento e morte. Então, João 3,16, né, lá diz assim, você sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, como que Deus amou o mundo? Entregando seu único filho, seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como que Deus amou o mundo? Entregando o seu filho. Deus amou o mundo assim, entregando o seu filho para a morte por nós. E agora nós pertencemos a Cristo, desde o nosso batismo ou desde quando recebemos a fé. E, como diz o texto de Apocalipse, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. O livro aqui é uma linguagem para a história do mundo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós fomos comprados. Né? Tem alguns textos que dizem assim, texto de Paulo, né? Jesus nos comprou com seu sangue, né? Com seu sangue na cruz. E o estado de exaltação, agora falando um pouquinho,
Começa assim, descido do inferno, veja, ele vai crescendo. Então, desceu ao inferno e aí começa o crescimento, ressurreição, ascensão, está à direita do Pai e virá no juízo final com grande poder e grande glória. Temos provas da ressurreição, né? Temos, como tem aqui uma foto, um vídeo de Jesus ressuscitando? Não temos. Nós temos o testemunho, assim como nós vimos no primeiro artigo, que nós cremos na criação dos céus e da terra por meio da fé, assim também na ressurreição. Nós cremos na ressurreição por meio do testemunho de alguém. Alguém nos conta, alguém escreveu, nos conta e nós cremos. O túmulo vazio é a prova da ressurreição para eles. E eles nos trouxeram o testemunho. Nós cremos pela fé. Se nós tivéssemos uma prova palpável, aí não precisa fé. Não precisa fé. É que nem aqui em Tarana está chovendo. Ah, está chovendo, me prova que está chovendo. Vai ali, caminha na rua, você vai se molhar. Pronto, não precisa uma prova, ele se molhou. Agora, você que está distante, quem sabe, um outro dia está assistindo aqui, está chovendo. Ah, me prove. Não tem como provar, você vai ter que confiar em mim. Agora que eu estou gravando, está chovendo. Confie em mim, na palavra que eu estou falando. Então é assim que a gente crê, né? Pela fé. Tudo por meio da fé. Esta fé vem de Deus. Ele nos dá. Ele que nos dá. As pessoas querem muitas provas. Isso é uma herança do iluminismo, né? O iluminismo, né? As luzes. A gente precisa pegar, olhar, avaliar. Isso vem da filosofia, especialmente também. O que é a ressurreição para nós? Né? Jesus diz: mais um pouco e o mundo. Opa, aqui. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. João capítulo 14. Jesus diz isso para os discípulos. Então, isso significa que Jesus é Deus e o seu ensino é verdadeiro. Deus aceitou o sacrifício de Cristo para a nossa salvação. Já comentei isso. Todos os cristãos ressuscitarão para a vida eterna. Então, uma vida que não tem fim, que começa, essa vida eterna começa antes, começa no dia que nós recebemos a fé. Quando é que começa a vida eterna da sua vida? Começa no batismo. No batismo você morre e ressuscita com Jesus. A ascensão de Jesus aconteceu após 40 dias da ressurreição. Jesus subiu aos céus. O que ele está fazendo? Ele foi preparar um lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos quartos. Vou preparar um lugar. Um dia voltará para nos buscar. Será um dia lindo. Jesus também está à direita do Pai, uma posição de honra. A direita é sempre um lugar de honra, né, diante de Deus, né? E a esquerda é um lugar de vergonha. Não estou falando de política, tá, gente? Não estou, nada a ver, né? Mas biblicamente o lado direito é um lugar de honra e a esquerda é um lugar de vergonha. E Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Isso prova, então, que ele também governa o mundo, né? Eu já falei um pouquinho disso. Jesus também está nos céus, né? Ele subiu aos céus, mas diz que, né, estou convosco, estou com vocês até o fim dos séculos, né? Ele está presente em nossa vida, nos protegendo, guardando a nossa fé, está na palavra, está no culto. É assim que Deus quis se mostrar a nós, desta forma. Então, aliás, aqui também entra o ministério pastoral. Então, Jesus, ele envia. O ministério pastoral é quando alguém é enviado para pregar em nome de Jesus. É assim que Jesus quis que fosse, né? E sempre será assim, né? Então, hoje eu sou pastor, quando eu morrer, vai vir outro, e vão vir outros, né? É o Senhor que está no controle. A igreja é uma coisa que nunca morre. Isso é interessante, né? Você trabalha, quem sabe, numa empresa, a empresa pode quebrar. A igreja não quebra, ela não morre. Ela pode diminuir o número de membros, fechar uma congregação aqui, lá, alguma coisa assim, né? Como às vezes acontece, mas a igreja cristã como um todo nunca vai morrer, porque ela está sob os cuidados de Jesus.
Cristo voltará. De novo deu. Opa. Cristo voltará para julgar vivos e mortos. Então, Atos, né, o Evangelho de Lucas e Atos tem o livro de João no meio, mas Lucas, termina Lucas, você pode ler Atos, que é um livro só. Então, a ascensão de Jesus, estavam lá, né, estando com os olhos fixos no céu, Atos capítulo 1, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco, são anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá de modo como vocês ouviram subir. Atos capítulo 1. Então, Jesus virá entre as nuvens, nos céus. Ele virá, Jesus nos mandou pregar ao povo, testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Ele virá como um juiz, com poder e grande glória. Não vai vir mais simplesinho numa manjedoura. Então, o próximo advento, a próxima vinda de Jesus será visível a todos, todo olho verá, diz Apocalipse capítulo 1. Até mesmo aqueles que transpassaram, aqueles que furaram Jesus. Ele virá, né? E nossa função é vigiar e orar. Muito bem, feito. Agora é com você. Bons estudos, né? Assista de novo, pare este vídeo, leia os textos bíblicos e espero que Deus te guarde, que Deus te guie nos estudos, sempre lembrando que quem estudou já ganhou, já ganhou. Um abraço.